E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma crew que automatiza o processo de busca de trabalho no LinkedIn. E como é que vai funcionar a nossa crew? A gente vai passar um currículo como input e os nossos agentes vão começar a trabalhar. O primeiro agente ele vai procurar vagas de trabalho no LinkedIn que tem a ver com o currículo. Aí vai ter um outro agente que vai ranquear essas vagas de acordo com o perfil, do candidato. A gente vai ter um outro agente que vai pesquisar mais sobre cada empresa responsável pela vaga para gerar ali algum comunicado ou algum e-mail para o candidato conseguir entrar em contato com essa empresa já aplicando para a vaga. E por fim a gente vai ter um agente que vai gerar o relatório final que junta tudo isso. E eu vou mostrar para vocês do zero como é que vocês vão criar essa crew. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. Para começar, a gente precisa ter o Python versão 3.10 ou maior instalado. No meu caso, eu já tenho o Python 3 aqui na versão maior do que 3.10 instalado. Eu vou deixar o link na descrição para você fazer o download do Python. E uma vez que você tem o Python instalado, a gente precisa instalar dois packages, o Poetry e o CrewAI. O Poetry ele vai ajudar a gente com o gerenciamento das dependências e a criação do ambiente virtual. E para a gente instalar o Poetry é bem simples. A gente pode usar o pip install Poetry. Eu já tenho o Poetry instalado aqui. E aí para confirmar isso só preciso rodar um Poetry ---- version. E aqui eu tenho a minha versão do Poetry. Mas você pode instalar tanto com pip quanto usando o curl. Tem outros métodos aqui de instalação. É bem simples de instalar o Poetry. E o CrewAI, da mesma forma, você pode rodar um pip install CrewAI, você já vai ter tudo instalado. Se você já tem um CrewAI, eu aconselho você rodar com o "-u" no final, para ele fazer a atualização para a versão mais nova do CrewAI. E uma vez que você já tem o CrewAI instalado, você pode rodar o comando CrewAI create e o nome do projeto que você quer criar. No nosso caso aqui vai ser o Jobs LinkedIn. Então eu vou colocar aqui para ele criar o nosso projeto. E ele criou aqui com essa estrutura. E aí vamos acessar agora esse projeto. Vamos cd Jobs LinkedIn e abrir no VS Code. Aqui na raiz do nosso projeto a gente tem um arquivo pyproject.toml, que é onde tem aqui nossas dependências. E para a gente instalar essas dependências com Poetry, a gente digita no terminal Poetry install --no -root. E isso vai fazer com que ele crie um ambiente virtual, como ele diz aqui. E depois de criar um ambiente virtual, ele vai instalar as dependências dentro desse ambiente virtual. Uma vez que terminar de rodar esse comando de instalação, a gente precisa ativar esse ambiente virtual e falar para o VS Code aonde que estão essas dependências e onde que está instalado o Python que a gente está usando. Então a gente vai ter que colocar no VS Code o caminho do nosso ambiente virtual. E eu já mostro para vocês como é que a gente faz isso quando terminar de rodar a instalação. Pronto, aqui terminou de rodar a instalação. E para a gente ativar o ambiente virtual com Poetry, a gente digita Poetry Shell. E aí ele vai tanto ativar o nosso ambiente virtual, quanto vai falar qual é o caminho onde está o ambiente virtual. Eu vou copiar esse caminho, vou digitar aqui no VS Code Command Shift P e colocar para selecionar o interpretador do Python. E aqui eu consigo dizer Enter Interpreter Path, qual é o caminho do interpretador. Eu vou clicar aqui e colar onde está o ambiente virtual e colocar /bin/python, que é o caminho do Python que é para ser usado nesse projeto. Uma vez feito isso, a gente está com o nosso ambiente configurado já, pronto para a gente começar o nosso projeto de fato. Fazendo um overview aqui da raiz do nosso projeto, além do pyproject.toml, que é onde tem aqui nossas dependências, a gente tem um arquivo de README que vem por padrão quando a gente cria o projeto, explicando como a gente faz para instalar e algumas coisas do CrewAI. Fala um pouquinho aqui também sobre o ponto .env, que é onde ficam nossas variáveis de ambiente. Já já a gente vai precisar adicionar algumas chaves aqui, além do OpenAI, que a gente também vai precisar. E o nosso projeto mesmo está aqui dentro de Source, Jobs LinkedIn, que é o nome do nosso projeto. E aqui dentro a gente tem uma pasta de config, e dentro de config a gente tem o agents e o tasks.yaml. E esses arquivos são onde vão ficar os nossos prompts. Por padrão, ele já vem um exemplo aqui mostrando o prompt de um agente pesquisador e mostrando como é que funciona.
Eu particularmente acho bem legal essa forma de a gente declarar os agentes e as tarefas no arquivo separado de configuração. Eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo passado, onde eu falei sobre os updates do CreAI. E tendo esses agentes e as tarefas separados no arquivo de configuração, fica mais fácil de pessoas que não são desenvolvedoras conseguirem contribuir também com o projeto, com o prompt. Então eu acho legal que fique separado aqui. E também a gente tem um lugar concentrado onde a gente tem só os nossos prompts, né? Separado do código. Então eu acho isso bem bacana. Mas a gente não vai usar esses agentes aqui. Então eu vou deletar o código desse agente. E eu vou colar aqui uns agentes que eu já deixei os prompts preparados e vou explicar para vocês o que cada agente está fazendo. Começando aqui com o agente pesquisador. O objetivo desse agente é achar as vagas no LinkedIn. E aí a gente tem o agente Matcher, que ele vai analisar mais a fundo as vagas que a gente achou. E aí vai gerar uma pontuação para cada empresa de acordo com o currículo do candidato. A gente tem o Communicator, né, que é o agente comunicador, que ele vai montar algumas estratégias de comunicação para serem enviadas para os recrutadores. E a gente tem o agente Reporter, que é o agente que vai gerar o relatório final com o compilado de tudo isso. Aí, vindo aqui em tarefas, eu vou apagar as tarefas que vêm por padrão e vou colar aqui as tarefas, os prompts que eu já tenho das tarefas para esses agentes que a gente acabou de criar aqui. Aí aqui a gente vai ter uma tarefa para cada agente que a gente criou, né? O agente pesquisador vai ter essa tarefa aqui de fazer a pesquisa dos trabalhos. E aqui na tarefa a gente vai ter mais detalhes, né? Aqui eu tô falando para ele fazer uma pesquisa lá no LinkedIn e como resposta eu vou querer uma lista com 10 oportunidades de trabalho em potencial, com as descrições, com as skills, né? As habilidades que são desejadas do candidato, tudo. Então aqui eu coloco mais específico o que eu quero no meu output. Aí aqui a gente vai ter a tarefa do agente do Matcher, que como output eu vou querer que ele faça um ranqueamento para dizer qual é a melhor vaga para aquele candidato, né? Pegar do melhor para o pior e dar uma pontuação para cada uma. Aí a gente tem a tarefa do estrategista do comunicador, que vai gerar uma estratégia para se comunicar com a pessoa responsável pela vaga. E a gente tem a tarefa do último agente de criar o relatório, que vai incluir as melhores oportunidades de trabalho, junto com o link para a pessoa acessar o link da vaga, com a descrição, a pontuação, né, do ranqueamento, uma explicação do porquê que essa vaga foi escolhida e uma estratégia, né, para você se comunicar com a pessoa responsável pela vaga. Esses agentes com essas tarefas já vão deixar meio que tudo pronto para a pessoa aplicar para algumas vagas que vai ser sugeridas, né, encontradas pelos agentes no LinkedIn. E para que esses agentes consigam executar essas tarefas, eles vão precisar de uma ferramenta customizada que precisa ter acesso, né, fazer o web scraping no LinkedIn. E aqui no projeto a gente já tem um diretório que é de tools, onde a gente deve colocar nossas ferramentas customizadas. Aqui a gente tem um exemplo de como seria para criar uma ferramenta customizada, né? A gente vai ter esse método aqui de run e a gente tem aqui, tipo, que a gente precisa colocar um nome para nossa ferramenta que seja descritivo e uma descrição explicando o que a nossa ferramenta faz. Eu vou copiar aqui uma ferramenta que já tenho feita, que vai fazer esse scrape no LinkedIn, e aí eu vou explicar para vocês passo a passo o que é que eu estou fazendo nessa ferramenta. Tá, aqui eu adicionei 3 arquivos, que foi esse client.py, o driver.py e o linkedin.py. Mas os 3 servem para fazer apenas uma coisa. Só existe uma ferramenta aqui, que é a ferramenta do LinkedIn, que é o que a gente vai ter acesso ao LinkedIn. Então aqui no nome da ferramenta eu coloquei que o nome dela era para fazer a busca das vagas de trabalho lá no LinkedIn. E aqui na descrição a gente tem que essa ferramenta ela serve para pegar vagas no LinkedIn de acordo com uma posição, né? E essa posição vai ser extraída a partir do currículo do candidato. Aqui no método run, a gente faz uso do client, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então esse client é o que faz todo o trabalho de scraping. Por baixo dos panos, esse client ele vai usar o Selenium, eu vou mostrar para vocês.
Mas o Selenium ele é uma ferramenta de web scraping que consegue realizar ações no browser. Por exemplo, eu vou usar o Firefox como meu driver. E a gente até tem aqui no arquivo de driver como é que ele é criado. Então ele usa o Selenium aqui. Esse WebDriver ele é importado aqui do Selenium. E a gente usa o selenium.firefox, passando as opções aqui. E na hora que a gente for criar o driver, a gente vai passar um cookie, que é o cookie do LinkedIn, que ele vai precisar para poder já acessar a nossa conta do LinkedIn e entrar lá e começar a fazer a pesquisa dos trabalhos. Então, o LinkedIn Client ele vai usar aquele driver, né, que nada mais é do que o Selenium usando um web browser para poder interagir com a página do LinkedIn. E aí a gente vai ter o método de find jobs, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como funciona, que é do LinkedIn Client. Eu vou pegar o output que vai vir desse find jobs e formatar para o meu agente depois retornar como resposta. Né? No final eu vou fazer um close no drive para não ficar com o web browser aberto e retornar, né, os meus jobs formatados, que vão ter o nome da vaga, o link da vaga, uma descrição do que é a vaga e o Proficiency Match, que é como se fosse a pontuação o currículo tem de acordo com a descrição da vaga e com o que é pedido naquela vaga. Então, para a gente entender um pouquinho mais como isso é feito, vamos dar uma olhada aqui dentro da nossa ferramenta do LinkedIn Client. E aqui no nosso client do LinkedIn, quando a gente instancia, né, a gente tem esse construtor que tem como URL padrão LinkedIn e o cookie, a gente precisa setar esse cookie para que ele consiga entrar na nossa conta do LinkedIn para poder acessar os trabalhos a partir de alguma conta. E esse cookie vai vir através da variável do ambiente LinkedIn Cookie. Então a gente vai pegar essa variável aqui, a gente vai adicionar aqui no nosso .env e vai colocar o cookie aqui. Por enquanto, eu vou deixar assim, mas depois eu vou mostrar para vocês como que faz para conseguir esse cookie quando a gente for rodar o projeto. Então, continuando aqui no client, aqui eu estou criando o driver, que é o driver lá do Selenium, que a gente criou algumas abstrações aqui dentro desse arquivo de driver, só para facilitar algumas operações com Selenium mesmo. E aqui a gente tem o nosso método findJobs, que é onde está o coração dessa ferramenta, que é o que vai entrar em cada posição lá no LinkedIn, vai navegar lá no site, pegar a descrição de cada trabalho e tudo mais. Então, olhando aqui, essa ferramenta, né, ela vai receber uma posição que é, por exemplo, engenheiro de software. E aí ele vai extrair essa posição dentro do currículo. Então, o nosso agente ele vai analisar o currículo. Ele sabe que essa ferramenta precisa de um parâmetro que é a posição do candidato. E aí ele vai extrair essa posição a partir do currículo e passar para esse Find Jobs. E aqui dentro dessa função, eu vou pegar a posição. Caso ele ache mais de uma, ele vai estar separado por vírgula. Então eu estou pegando todas as posições aqui. Nesse caso eu estou pegando só a primeira posição, né, cargo que a pessoa tem no currículo. Isso para gastar menos tokens aqui do ChatGPT. Você podia, por exemplo, tirar isso aqui para poder achar trabalhos relacionados a todas as posições relacionadas com esse candidato. Nesse caso, estou deixando só o primeiro cargo aqui que ele encontrar para não gastar muitos tokens. E aí eu vou acessar o URL de trabalho no LinkedIn, passando esse cargo. E aí eu não vou entrar muito a fundo no que é que eu estou fazendo com Selenium aqui. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando mais a fundo como funciona o Selenium, até fazer um vídeo sobre web scraping. Mas nesse caso aqui, só imagine que eu estou entrando em cada página de trabalho de acordo com esse cargo aqui que foi passado, que foi extraído através do currículo, e estou buscando algumas informações, que é coisas relacionadas àquela companhia, o link da vaga de trabalho, a descrição daquela vaga. Tudo isso vai ficar mais claro quando vocês verem esse web scraping em ação, quando eu colocar para rodar esse projeto. Então aqui no final ele vai retornar tudo aquilo que a gente tem aqui na nossa ferramenta, né? O nome, o link, a descrição da vaga e o Proficiency Match, que é a pontuação ali dessa vaga de acordo com o candidato. Então tudo isso vai ser retornado aqui do nosso Find Jobs. Então para cada vaga, a gente tem um loop, que ele vai pegar as 10 vagas, as 10 primeiras vagas, vai rodar aqui por todas elas e vai adicionar dentro dos meus resultados e depois vai retornar todos os meus resultados. Então com isso a gente já tem
os nossos agentes, as nossas tarefas e as nossas ferramentas customizadas. Tudo que a gente precisa fazer agora é juntar tudo isso na nossa crew e botar para rodar. Lembrando que o link do repositório do GitHub desse projeto vai estar na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, fique à vontade para colocar aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Então vamos lá para a montagem da nossa crew. A nossa crew ela fica aqui nesse arquivo crew.py. Aqui a gente já tem o caminho dos nossos agentes e o caminho das nossas tasks. Tudo que a gente precisa é apagar esses agentes que foram criados aqui e as tasks que foram criadas por padrão e adicionar os nossos agentes e as nossas tasks com as ferramentas necessárias para que eles funcionem. Antes de começar a criar os agentes, vamos importar as ferramentas que a gente vai precisar dar para esses agentes. Então a gente pode colocar aqui from create tools import. A gente vai precisar do Serper Dev Tool e vai precisar do Scraper Website Tool. Essas ferramentas vão permitir que os agentes façam buscas como se fosse uma busca lá no Google e consiga entrar em algum site e consiga analisar o que tem dentro desse site, né? O Serper serve para fazer essa pesquisa e o Scraper Website Tool serve para entrar no site e extrair as informações do site. E aí a gente vai precisar também da ferramenta do LinkedIn que a gente criou. Então a gente pode colocar from jobslinkedin.tools importa LinkedIn Tool. Então essas são as três ferramentas que a gente vai estar utilizando nos nossos agentes. Então vamos começar a criar os nossos agentes aqui. Primeiro a gente tem um agente que é o Researcher, que é o cara que vai fazer a pesquisa dos trabalhos. Então ele tem o mesmo nome do que já tinha aqui por padrão, então eu vou deixar. Ele vai pegar dentro da config, vai procurar pelo Researcher, que é o mesmo nome que a gente tem aqui. Então tá tudo certo. O que a gente vai precisar fazer é adicionar as ferramentas para esse agente usar. E nesse caso, a gente vai precisar do Serper Dev Tool. A gente vai precisar também do Scraper Website Tool e do LinkedIn Tool. Esse agente vai precisar das três ferramentas. Uma outra coisa que eu vou colocar nesse agente é que ele não pode delegar o trabalho dele para ninguém. O segundo agente, vamos ver lá qual é o segundo agente, é o Matcher. Então vamos trocar aqui no nossa crew. Cadê crew? Aqui. Vai ser o nosso Matcher. E aqui ele também vai ter acesso a algumas ferramentas. Então deixa eu copiar. Ele só não precisa do LinkedIn Tool. Mas ele continua precisando do DevTool e do Script Website Tool. Por que eu estou dando essas ferramentas para o agente que é o Matcher? Inclusive, deixa eu mudar aqui o nome para Matcher. Então, por que eu estou dando essas ferramentas para ele? Para ele gerar a pontuação de acordo com o currículo do candidato, ele vai precisar, talvez, olhar o site daquela empresa. Então, com essas ferramentas, ele consegue pesquisar sobre vagas de trabalho para aquela empresa em específico e ele vai conseguir olhar aquela vaga com mais detalhes, além do que já existe lá no LinkedIn. E aqui eu também vou colocar que ele não pode delegar o trabalho dele para nenhum outro agente. Eu vou copiar aqui esse código do agente, porque a gente vai ter mais dois agentes. Um deles vai ser o próximo agente, que é o Communicator. Vou colocar aqui o que é o comunicador. E esse agente também vai precisar dessas ferramentas, porque ele vai entrar lá dentro da empresa para achar qual é a melhor forma de se comunicar com a empresa, de acordo com os valores da empresa e tudo mais. Então ele vai fazer pesquisa também na internet para achar a melhor forma de você entrar em contato com a pessoa responsável pela vaga. E por fim, a gente vai ter o último agente aqui, que é o Reporter, que vai fazer o nosso relatório. E esse reporter ele não vai precisar de nenhuma ferramenta dessa, né? Ele vai pegar só as coisas que já existem dos outros agentes, né? Ele não vai precisar de nenhuma ferramenta. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para as tarefas. A gente vai precisar criar uma tarefa dessa para cada agente. Então, o Research Task aqui, eu acho que já é o mesmo nome, né? Então, na verdade é Research Job Tasks. Então, eu vou copiar aqui, colocar aqui na minha crew. Quem vai executar é o agente Researcher, então não preciso mudar nada aqui.
a gente vai ter a nossa tarefa de Match and Score Jobs, né, que vai dar a pontuação e fazer o ranqueamento. Então eu vou colocar aqui o Match and Score Jobs. E quem vai executar vai ser o agente Matcher. Deixa eu copiar aqui. Eu vou copiar toda essa tarefa aqui. A gente vai ter mais 2 tarefas. A próxima tarefa vai ser o Outreach Strategy. Então vou copiar aqui a tarefa. Colocar aqui. Quem vai executar vai ser o Communicator. E por fim a gente tem a última tarefa que é o Report Jobs. Então vamos aqui. E vai ser o Reporter que vai executar essa tarefa. E como essa última tarefa de Report Jobs ela não vai usar nenhuma ferramenta, ela vai usar o contexto do que foi realizado nas outras tarefas. Então, para a gente especificar que uma tarefa ela depende de outras tarefas, no CreeAI a gente tem um parâmetro de context dentro da tarefa, que a gente pode passar de quais tarefas essa tarefa depende. E essa tarefa ela vai depender de todas as tarefas. Então ela vai depender da tarefa de Report Jobs, ela vai depender da tarefa de Match e vai depender da tarefa de Outreach. E uma outra coisa que eu vou fazer nessa tarefa, já que ela é a última, é que eu vou querer que ela tenha um output. E eu vou querer que ele coloque o output dessa tarefa num arquivo report.md. MD é porque eu quero que ele gere um arquivo Markdown. Aqui na tarefa eu especifico no output que eu quero que esse agente do relatório ele faça um relatório formatado como Markdown. Então por isso que o report.md aqui. E aí, uma vez que eu já tenho essas tasks e os agentes todos configurados, vou criar aqui minha crew. Aqui eu não preciso alterar nada, porque automaticamente quando a gente usa esse modelo de projeto que o CreeAI criou pra gente, ele já automaticamente ele vai pegar tudo que está com o decorator de @agent e já vão transformar aqui na minha lista de agentes, a minha lista de tarefas do mesmo jeito. O processo vai ser sequencial mesmo. E o Verbose 2 quer dizer que eu vou conseguir olhar o que é que os meus agentes estão fazendo aqui quando eles estiverem executando no terminal. Com isso, a gente só precisa agora configurar o nosso arquivo main e colocar o input necessário aqui, tanto no nosso run quanto no nosso train, para a gente colocar para rodar o nosso projeto e ver como é que esses agentes vão se comportar. Antes de a gente rodar aqui, na verdade, a gente vai precisar configurar nossas variáveis de ambiente. A gente tem 3 variáveis de ambiente aqui, que é o OpenAPI Key, o LinkedIn Cookie e o Serper API Key. Para a gente pegar a chave aqui do OpenAI, a gente vai precisar ter uma conta no OpenAI. E uma vez que você tem uma conta, você só precisa entrar no seu dashboard, vir aqui em API Keys, depois você pode criar uma nova secret key, copiar e colar lá. E se você já tiver algum, você pode usar a que você já tem também. Para pegar a chave da API do Serper, você precisa criar uma conta no serper.dev. E aí, quando você entrar, você vai entrar nesse dashboard aqui. Eles também têm um free tier, então você não vai precisar pagar nada. Você vem aqui em API Key e copia sua chave. Para pegar o LinkedIn Cookie, você vai precisar entrar na sua conta do LinkedIn. Uma vez que você entrou na sua conta do LinkedIn, você pode clicar com o botão direito em algum lugar para clicar em inspecionar. E aí, quando você conseguir abrir o DevTools, você pode clicar em Application. E aqui em Application você vai ver os cookies aqui. E você vai procurar o que tem esse li_at. Então eu vou copiar esse cara aqui. E colar lá na minha chave. Ok, agora com as 3 chaves aqui, a gente pode ir no nosso main.py. E o que a gente precisa fazer para rodar agora, primeiro a gente vai rodar o treinamento. Então, para isso a gente precisa alterar os nossos inputs. Aqui, essa chave topic, a gente vai precisar mudar para a chave que a gente está usando nas nossas tarefas. Nas nossas tarefas, a gente está usando esse
applicant resume aqui, que seria o currículo, né, do candidato. E aí eu vou copiar um currículo e colocar aqui no nosso input. Mas primeiro a gente precisa trocar isso aqui por applicant resume. E agora eu vou pegar um currículo que eu tenho aqui para a gente usar como exemplo. Ok, agora a gente tem um currículo aqui e eu vou agora executar o treinamento para essa crew. O interessante da gente rodar como treinamento é que a gente vai conseguir dar feedback para os nossos agentes e eles vão conseguir ir adaptando os outputs das tarefas de acordo com os nossos feedbacks. Vocês vão ver isso quando a gente rodar o treinamento agora. Aqui ele está conseguindo acessar o LinkedIn com o cookie e já está conseguindo fazer o scrape aqui do website. Ele está conseguindo entrar aqui nas vagas, pegar as vagas, ó, conseguindo pegar a descrição. E aí ele vai entrando de um em um, coletando essa descrição. Lembrando que o primeiro agente é o agente que faz, é o pesquisador, né? Ele vai pesquisar as vagas disponíveis de acordo com o currículo, né? Ele vai rodar essa task aqui e o output dele vai ser 10 oportunidades de trabalho com as descrições, com a proficiência, né? Com as skills que são desejadas para aquela vaga. Tudo de acordo com o perfil do candidato. Então vamos esperar um pouquinho enquanto termina de rodar. Olha, ele terminou de rodar aqui. E aí a gente consegue ver o output. Ó. Ele tem 10. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o nosso terminal. Ele vai trazer 10 empresas de acordo com o perfil do currículo. Então ele diz aqui a posição, qual é o lugar, a descrição da vaga, qual é as habilidades desejadas para essa vaga, o link da vaga. E ele faz isso para 10 empresas. Para mim, eu acho que o output foi muito bom. Foi o output que usa o scraper lá usando o Selenium, que é o que estava acessando o LinkedIn e fazendo as buscas lá. Por mim, eu vou falar que esse agente teve um output satisfatório. Então, eu vou colocar aqui Great Work. E aí, eu acho, ele vai entender que esse output foi bom, vai passar para a próxima tarefa, para o próximo agente. E aí, relembrando, o próximo agente vai dar a pontuação para aquela de vaga por vaga que foi gerada na tarefa anterior. Ele vai fazer uma pesquisa mais profunda sobre a empresa, entrar no site da empresa, procurar mais informações sobre a vaga, olhar a vaga de trabalho. Ele está acessando aqui por exemplo, ele acessou aqui o Uber, está acessando cada vaga de trabalho e ele vai ver, de acordo com o currículo, ele vai gerar uma pontuação para aquela vaga. Então vamos esperar um pouquinho enquanto roda aqui. Ok, ele terminou de rodar aqui, então vamos ver qual foi o output desse agente. Tá, então ele colocou aqui as opções com a pontuação de cada um e uma justificativa do porquê que ele ranqueou nessa posição, né? E parece fazer sentido de acordo com o currículo que foi enviado como input. As vagas aqui estão fazendo sentido. Mas um feedback que eu posso dar é, por exemplo, para essa vaga aqui do Nubank, né? Como eu já trabalho no Nubank, ele colocou até aqui na justificativa, né, que ó, o currículo está atualmente empregado no Nubank. Eu vou dar um feedback aqui só para vocês verem como que funciona, né, que o agente ele vai aprender essa informação e vai atualizar, né, vai rodar de novo o output de acordo com o que eu pedi aqui para ele. Então eu coloquei aqui para ele não incluir a, a empresa, né, que o candidato ele já está trabalhando nela, né, porque não faz sentido você aplicar para a mesma posição que você já está trabalhando. E aí vamos ver o que é que ele vai gerar como output. E aí ele terminou de rodar aqui, mas ele passou a informação para a próxima tarefa, né? E aí a gente vê aqui que ele não incluiu o Nubank nesse caso. Então, ele aceitou meu feedback, né? E alterou o próximo output de acordo. E aqui já é a próxima tarefa, que é o de Outreach, que já prepara uma mensagem aqui para entrar em contato com um recrutador, por exemplo. E a mensagem que ele produz aqui para você entrar em contato com o recrutador já é de acordo com as experiências que tem no currículo que a gente colocou como input. Então ele vai explicar quais são os pontos fortes aqui do candidato, por que que ele seria bom para a vaga. Então é bem interessante mesmo essa parte do agente que monta essa mensagem para Outreach.
E aí eu vou falar que eu gostei aqui dessas mensagens para ele continuar para o próximo agente e gerar o nosso relatório final. Pronto, aqui o último agente terminou de rodar, que é o que faz o compilado, né, do relatório. E aí a gente tem aqui. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos pegar esse aqui do set que eu não mexi ainda, que é esse do Pismo. Aí ele fala se é remoto ou não. Ele gera um score, né, de acordo com o currículo. A justificativa do porquê que essa vaga foi escolhida para esse candidato, né, de acordo com o currículo. O link da vaga. A estratégia de outreach, dizendo como é que ele montou a estratégia para dar mensagem. E aqui a mensagem que já podia ser enviada para o recrutador, tudo já montado bonitinho. E aí a gente já tem aqui 9 possíveis aplicações aí para vaga, né, de empresas. Ele geraria 10, só que como eu pedi para tirar a empresa que eu já trabalho, ele tirou aqui durante o treinamento. Então eu vou colocar aqui que tá bom também esse agente. E aí para finalizar, enquanto ele termina de rodar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui no na crew. Eu coloquei que essa tarefa ela deveria ter um file output dentro de report.md, né, que é o arquivo Markdown. E quando ele terminar de rodar aqui, ele vai gerar esse arquivo com todo o compilado em formato Markdown. E um ponto aqui para vocês observarem também é que esses agentes foram treinados, né, de acordo com o meu feedback durante a execução da crew, e ele cria esse arquivo aqui, trainedagents_data.pkl, que vai ser usado nas próximas interações quando eu estiver usando o Crew AI. Quando eu executar essa crew novamente, ele vai pegar essa informação e levar em consideração já os meus feedbacks. Por exemplo, o único feedback que eu dei, né, foi não incluir a empresa que o candidato está trabalhando atualmente. Então, se eu pegar um outro currículo e colocar aqui no meu main, ele já vai entender que não deve incluir a empresa que o candidato está atuando. Então, vamos esperar um pouquinho enquanto ele termina de rodar aqui e gera o meu relatório, né? Tá, então ele terminou aqui de rodar. Ele gerou aqui esse report.md. E aí, aqui ele tem o resultado, né, do relatório final. Eu vou copiar esse relatório inteiro e colocar aqui na ferramenta de Markdown para a gente ver como é que ficou o relatório final. Aqui ficou o relatório final, de acordo com o currículo, a vaga, o link para a vaga, uma mensagem para ser enviada para o recrutador, isso aí para todas as vagas que ele encontrou. Então, bem bacana. Isso é o resultado dessa crew, né? Com os agentes treinados. Eu vou deixar o link desse repositório na descrição, então se vocês tiverem interesse em usar essa crew, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida de como usar, pode deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido que eu puder. Lembrando que eu usei o ChatGPT 4o para os meus agentes, então eu tive um custo, né, para rodar essa crew. Ela custou mais ou menos 60 centavos de dólar aí. Eu não tentei rodar com agentes locais, então eu não sei se como é que ficaria o output. Eu gostei bastante desse output com o ChatGPT. Não sei se ele teria um desempenho tão bom rodando com modelos locais. Mas se alguém rodar com modelos locais e tiver um output legal, deixa aqui nos comentários pra gente saber qual modelo você usou, pra gente poder testar também. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo seja útil para alguém aí que tá tentando também achar a sua próxima vaga aí de trabalho em algum lugar. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.